Present Perfect, um tempo verbal muito temido. Mas sabe, não há essa necessidade de você ter medo, de você ter receio do Present Perfect. Afinal de contas, quando você realmente entende os usos desse tempo verbal, quando você entende em que contextos, em que momentos você deve usar, tudo fica muito mais claro para você, tá? Tem gente que prefere ficar só no Simple Past. Eu vou ficar aqui só no Simple Past porque é mais prático, é mais simples. Sim, é mais simples, mas você acaba deixando para trás muito recurso, tá? Então não se limite ao Simple Past. Vamos aí avançando, vamos buscando mais recurso para você se comunicar de forma mais autônoma, mais livre, tá bom? Eu quero te dar uma dica aqui. Se você não tem o Simple Past, o passado simples, muito claro na sua cabeça, revisa a última aula, tá bom? Revisa o Simple Past. E quando ele estiver bem claro, você vem aqui para essa aula que vai ficar tudo muito mais simples para você, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Present Perfect. Ele tem esse nome, tá? Present Perfect, porque há uma conexão com o presente. Tá? Diferente do Simple Past. Lembre-se que no Simple Past as ações finalizaram completamente, não há chance de continuar, tá? Então, o Simple Past, como a gente viu na nossa última aula, as ações, elas finalizaram completamente. Já o Present Perfect, há uma possibilidade de ter uma continuação, tá? Você pode pensar nele também realmente como essa conexão, tá? Há uma conexão com o presente muitas vezes, tudo bem? Então, tá aí para você a primeira grande diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Simple Past, a ação finalizou completamente, tá? Já no Present Perfect, não necessariamente, ok? Então, vamos lá. Present Perfect expresses an action that happened at a unspecified time before now. Então, o present perfect, ele vai expressar uma ação que aconteceu num tempo não específico, tá? Aconteceu sim no passado, pode não ter finalizado completamente, mas não tem tempo específico, tá? Você não pode usar aquelas palavrinhas referentes a tempo aqui no present perfect. Se eu tiver yesterday, se eu tiver last week, se eu tiver in 2010, esses tempos específicos, eu vou usar o Simple Past, tá? Então aqui, primeira coisa, a gente não pode usar essas palavras que fazem referência a tempo, tá bom? The exact time is not important. So don't mention time. Não vai mencionar tempo aqui, tá? We can't use the present perfect. Present perfect with specific time expressions such as yesterday, 1 year ago, last week, tá? Então, isso que a gente usa, que é muito presente no Simple Past, não pode ser utilizado aqui no Present Perfect, ok? Flávia, mas eu preciso especificar o tempo vai ser importante. Beleza, então você vai usar o Simple Past, ok? Então, anota aí. O Simple Past finalizou completamente, o Present Perfect não necessariamente, tá? O Simple Past, eu posso sim usar essas expressões que fazem referência a tempo, o Present Perfect não, tá? Mas eu posso usar alguma expressão de tempo no Present Perfect? Sim, desde que não seja tempo específico. Olha só. We can use the present perfect with unspecific expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet e outras, tá? Então aqui eu tenho ever, alguma vez, tá? Never, então nunca. Once, uma vez. Eu já fiz isso uma vez. Tá, uma vez quando? Não há referência a tempo específico. Eu tô falando que uma vez eu já, tá? Mas eu não tenho tempo específico. Então, posso dizer, eu já viajei para Disney uma vez.
Sim, mas eu não especifico o tempo. Então, tudo bem, tá? Many times. Ah, eu já vi esse filme várias vezes. Many times. Não estou especificando o tempo, tá? Several times, que seria aqui um sinônimo, né, de many times. Before, que é o antes. Já fiz isso antes, já vi isso antes. So far, que é o até agora, né? Então, eu posso ter feito algo até agora, mas aquilo continuar, certo? Diferente do simple past, que não vai ter chance de continuar, afinal de contas, a ação terminou completamente. Already, o yet, tá bom? Então, aqui você pode sim usar essas palavras aqui, que se referem a tempo, mas é um tempo que não é específico, tá? Diferente dessas outras expressões aqui, que a gente já havia visto quando a gente estudou o simple past, né? Mais uma vez, qualquer dúvida, volta na aula do simple past, tá? Revisa, revê, pratica e depois vem pra cá, ok? Olha os exemplos que eu te trago aqui. I have seen that movie 20 times. Eu já vi aquele filme 20 vezes. Quando? Não tô falando de quando. Eu tô falando aqui sobre a minha experiência, tá? I think I have met him once before. Eu acho que eu já encontrei com ele antes. Antes se refere a algum tempo no passado, mas não tem tempo específico, tá bem? Então, é sim possível. Eu vou abrir aqui um bloco de notas pra gente dar uma olhadinha, olha, na estrutura, tá? Subject, eu tenho meu sujeito, né? Eu tenho o verbo auxiliar have ou has. Então, eu vou ter have para I, you, they, we. E eu tenho has para he, she e it, tá bom? E eu vou usar o verbo no particípio, que é aquela nossa terceira coluna, tá? Eu tenho a nossa lista de verbos. A gente começa com o verbo no infinitivo, na sua forma original. Aquela coluna do meio vai ser o simple past e a terceira coluna vai ser o particípio. É essa terceira coluna que a gente quer usar, tá? Aqui para o present perfect. Então, olha só. I have been to France many times. Eu estive na França várias vezes. É sobre a minha experiência. Não é sobre quando eu fui, tá? Então, quando se tratar somente da experiência, quando o tempo específico não for relevante, você vai usar o present perfect, tá bom? She has worked at different companies. Então, ela trabalhou em diferentes empresas, quando não é importante nesse momento, tá? Se eu quiser continuar aqui a minha conversa e especificar quando, aí sim eu entro no simple past, ok? Então, aqui é sobre a experiência, tá? Uma coisa muito importante são as nossas contrações. I have. Aqui a gente pode contrair. As contrações são sempre muito bem-vindas, né? Porque elas fazem com que a gente se comunique de forma mais descontraída, tá? I've been to France many times. Se tivesse you, eu contraio com o have, né? E vira you've. Oops. You've been to France many times. I, you, they. They se torna they've, ok? They've been to France many times. E o we, eu contraio com have e tenho we've. We've been to France many times, tá? Então, sujeito, verbo auxiliar, que no caso aqui é o have, que eu contraí com I. Aqui eu tenho o verbo to be, que está no particípio. Be, was, been, right? E qualquer complemento aí que eu tenha, tá? I've been to France many times.
You've been to France many times. They've been to France many times. We've been to France many times. Ok? Aqui eu tenho outra frase diferente. Eu tenho aqui o she, né? Então, lembra que na terceira pessoa eu vou usar o has ao invés do have, né? E a contração aqui fica she is. Ué, Flávia, mas a mesma contração do she is? Sim, é a mesma contração do she is. Acontece que você nunca vai confundir uma coisa com a outra, tá? Porque aqui eu terei o verbo no particípio, tá? Então você sabe aqui exatamente de que tempo verbal se trata, tá? She's worked at different companies. He's worked at different companies, tá? Fazendo aqui a nossa contração. Ups, cismei aqui com isso. Beleza. Ok. Então aqui a gente tem o verbo irregular. Aqui a gente tem o verbo regular. Lembre-se que nos verbos regulares a gente vai simplesmente acrescentar ed a esse verbo, tá? Tanto no simple past quanto aqui no participle, tá? Então, beleza, aqui temos. Aqui a estrutura do afirmativo. E para negativo? I have been to France many times. Para o negativo, o que a gente vai fazer? Colocar o not, tá? Logo depois desse verbo auxiliar. I have not been to France many times. Ok? Aqui você pode fazer a contração, tá? I haven't been to France many times. Ok? Então, como é que vai ficar aqui no negativo? She has not worked at different companies. A gente vai contrair isso daqui e vai ficar she hasn't worked at different companies. Ok? Então, aqui eu terei you have not, que vai virar you haven't, tá? You haven't. I haven't. They haven't. We haven't. Para negativo, tá? Então, aqui também, olha. He has not vira he hasn't. He hasn't worked. She hasn't worked. Tá bom? Beleza? Então, a gente viu o afirmativo, a gente viu o negativo e interrogativo. A gente pega esse verbo auxiliar, que vai ser ou have ou has, e vai colocar antes do sujeito, tá? Então, vamos lá. Have you been to France many times? Ok? Have they been to France many times? Tá? E assim, sucessivamente, quando a gente tiver I, you, they e we, a gente vai usar o have. Então, esse have, ele vem antes do sujeito, tá? E o que você pode deduzir aqui, então? Como é que vai ficar essa minha pergunta aqui? Has she worked at different companies, right? Has she worked at different companies? Has he worked at different companies? Ok? E um detalhe aqui, fica até mais fácil para a gente do que o simple past, porque no simple past o seu verbo muda somente no afirmativo. Lembra que no negativo e no interrogativo esse verbo volta para sua forma original? Aqui não, tá? Afirmativo, negativo e interrogativo,
a gente tem sempre o verbo no particípio, tá? Então, you have been to France. You haven't been to France. Have you been to France? Ok? Então, detalhes aí importantes pra gente, ok? E como que eu respondo aqui? Com uma short answer. Have you been to France? Yes, I have. Ou, vamos aumentar aqui um pouco pra gente. No, I haven't. Tá? E aí, claro, vai servir para todos esses sujeitos que a gente está tratando aqui, tá? Yes, you have. No, you haven't. E aqui? Has she worked at different companies? Yes, she has, tá? Então, quando eu tiver o yes, logo depois eu tenho o sujeito e logo depois o verbo auxiliar, tá? Ou então, no, sujeito, hasn't, aqui no caso da terceira pessoa, com he, she e it. Ok?